Olá, meus amigos, eu sou Ricardo Baesso, estou representando aqui a comunidade Espírita Info, no nosso bate-papo com o professor Espírita, que é um espaço que tem como objetivo a gente dialogar com o professor da universidade sobre um foco de sua pesquisa, de sua área, de sua experiência, e necessariamente um professor que milite no movimento espírita. Nós temos conosco aqui o Fábio Fortes, que é professor da Faculdade de Letra da Universidade Federal de Juiz de Fora e militante do movimento espírita dessa cidade aqui, que é no interior de Minas, na zona da mata do estado de Minas Gerais. E o nosso tema com ele vai ser o ensino do espiritismo para adultos. E aí, Fábio, a gente começa perguntando para você se é possível ensinar o espiritismo e, se for possível, o que seria ensinar o espiritismo? Bom, em primeiro lugar, Ricardo, eu gostaria de agradecer à comunidade do Espírita.info pelo convite e parabenizar a você e a toda a equipe por essa iniciativa na divulgação da doutrina espírita e na repercussão desses diálogos que são tão importantes para o aperfeiçoamento do próprio movimento espírita. Bom, essa pergunta que você me apresenta é uma pergunta muito importante, na minha opinião, porque é uma pergunta que tem uma base filosófica. É possível ensinar uma doutrina espírita? É possível ensinar uma doutrina filosófica? Essa é uma questão que os velhos filósofos já se fizeram, né? Platão, por exemplo. Se a gente concebe o espiritismo há um tempo como uma doutrina que tem um corpo teórico, que possui seus fundamentos teóricos, mas também como uma prática, um modo de vida espírita, uma proposta de conduta, a gente pode pensar que a doutrina, o corpo teórico, os fundamentos básicos do espiritismo, esses podem ser ensinados. Agora, a atitude espírita, aquilo que Kardec qualifica como ser espírita, isso não é matéria de ensino, porque ninguém ensina uma conduta a alguém. As pessoas aderem a essas condutas mediante a sua vontade, mediante o seu esforço, né? A palavra-chave do espiritismo é o esforço, e mediante o seu próprio processo de compreensão da realidade, incluindo a realidade espírita. Então, muito bem, é possível ensinar, portanto, essa dimensão teórica, por assim dizer, do espiritismo, lembrando sempre que não são polos incomunicáveis. A teoria tem sempre o respaldo nessa prática. Como é possível, então, ensiná-la, né? De que modo se ensina espiritismo? É a segunda parte da sua pergunta. Olha, eu gosto muito daquela definição que já foi dada há bastante tempo naquele livro Educação segundo o Espiritismo, que foi publicado inicialmente, salvo engano, em 1999 e republicado em 2012 pela Dora Encontre. Nesse livro, o conceito de ensino associado ao conceito de educação é definido como toda relação entre dois espíritos, sendo esses espíritos um encarnado e um desencarnado, um encarnado e outro encarnado, um desencarnado e um encarnado ou dois desencarnados. Toda forma de relação entre pessoas é uma forma educativa. Então, eu acho que ensinar espiritismo é sempre se pôr em contato com pessoas, é sempre estar em relação com pessoas. É uma espécie de dialética, uma espécie de diálogo entre pessoas, porque não existe professor de espiritismo. Nós não temos uma casta sacerdotal, nós não temos uma teologia que forma teólogos espíritas autorizados para o ensino da doutrina espírita. O que nós temos são colaboradores numa relação de horizontalidade cuja convivência pode ser uma convivência educativa. Então, eu acho que é um pouco, passa um pouco por aí, né? Se colocar nessa relação com os companheiros espíritas. E você acha que o espiritismo é uma doutrina de fácil entendimento?
Essa pergunta talvez tenha uma resposta aparentemente contraditória. Eu vou dizer inicialmente que não, o Espiritismo não é uma doutrina de fácil entendimento, tendo em vista que a compreensão aprofundada dos fundamentos da doutrina espírita, incluídos os fundamentos filosóficos, científicos e religiosos, encontram alguns obstáculos que valem a pena serem examinados. Quais são eles? O primeiro obstáculo é a exigência de uma cultura de letramento avançado. Então, não é um fato particular do movimento espírita, talvez, que o diferencia dos demais movimentos religiosos, na sua maioria, a absoluta necessidade da leitura, por exemplo. Na medida em que a leitura é um problema social no nosso país, uma parcela significativa da população brasileira, embora alfabetizada, sofre daquilo que os teóricos chamam de analfabetismo funcional, que significa a incapacidade de compreender um texto, ou seja, a sua capacidade leitora não vai muito além da decodificação de palavras, mas ela tem dificuldade de estabelecer relações, de colocar em perspectiva um texto. Na medida em que aprender o Espiritismo exige uma capacidade de leitura avançada, porque estamos diante de textos, se a gente considera os textos da codificação do século XIX, escritos originalmente em francês, traduzidos para o português há décadas. Então, naturalmente, aprender a riqueza da doutrina espírita, com todas as suas nuances, com todas as suas perspectivas conceituais, não é fácil, tendo em vista a exigência intelectual que ela nos impõe. Além disso, um outro obstáculo para a facilidade da doutrina espírita seria o fato de que nós ainda temos na nossa cultura muito arraigados determinados hábitos religiosos. Então, há determinadas expectativas religiosas que nós trazemos arraigadas na nossa cultura que direcionam o nosso olhar para o espiritismo. E é uma espécie de preconceito. É um preconceito que é cultural. Nós estamos imersos nesse caldo cultural profundamente comprometido com uma tradição católica, cristã e, mais recentemente, evangélica. Então, esse caldo de cultura, ele é, a meu ver, também um impeditivo para um olhar mais preciso para a doutrina espírita. Isso é um fator que enviesa a leitura espírita, na minha opinião, e torna, portanto, difícil a concepção mais aprofundada, que seria uma concepção mais rigorosa, digamos assim, do espiritismo. Mas eu disse que eu ia responder dizendo não e sim. Eu disse não, é difícil, não é fácil, por essas razões. Por outro lado, existe um aspecto que facilita, digamos assim, o espiritismo ser entendido, que é a absoluta clareza da sua formulação básica. Como a formulação básica espírita é uma formulação, sobretudo pedagógica, porque ela foi coordenada por um pedagogo, que era Allan Kardec, e foi iluminada com um rigor lógico na composição dessas obras. Então, esses são elementos que tornam o espiritismo relativamente mais fácil do que outras doutrinas religiosas que se deparam com muitos elementos teológicos absolutamente inexplicáveis. O que é inexplicável na doutrina espírita é dito porque é inexplicável. Não estou aqui dizendo que todas as coisas na doutrina espírita, nas obras espíritas, são explicadas. Não, mas nós nos deparamos com o inexplicado e nós temos
ali justificativas e ponderações daquelas coisas que não são bem explicadas, dadas as nossas limitações. Então, esse caráter mais lógico, digamos assim, do espiritismo, favorece a sua apreensão também. Um outro elemento que eu usaria aqui dizer é uma certa popularidade que o espiritismo gozou dentro das mídias, no cinema, nas novelas, na linguagem mais popularizada, que nem sempre é tão rigorosa do ponto de vista doutrinário. Essa linguagem ela favorece, digamos, a apreensão de determinados conceitos espíritas, como o conceito da reencarnação, por exemplo, como outros conceitos espíritas. Então, você tem determinados fatores que favorecem o espiritismo, mas outros que dificultam o espiritismo ao mesmo tempo. O último censo realizado no Brasil, ele mostrou algumas coisas curiosas. Enquanto a prevalência dos católicos caiu bastante, de quase 90% para 70%, os evangélicos subiram mais de 5 vezes, chegando próximo dos 20%. Os espíritos se mantiveram na faixa dos 3%, 4%. Ou seja, até o presente momento, o espiritismo não está alcançando uma faixa social, econômica, de pessoas menos escolarizadas, como, obviamente, todos nós queremos, e que é o ideal. Ou seja, parece que está havendo alguma dificuldade de levar o espiritismo para essas classes menos favorecidas. O Instituto de Fusão Espírita de Juiz de Fora, ele, há alguns anos, iniciou um trabalho do qual você fez parte, de trazer as obras espíritas de Allan Kardec numa linguagem mais simples. Eles publicaram o Espiritismo de uma forma mais simples, que é um apanhado do Livro dos Espíritos, depois o Evangelho de uma forma mais simples, e você participou do terceiro deles, que é a mediunidade de uma forma mais simples. Um dos objetivos dessa iniciativa é exatamente levar a mensagem espírita de uma forma mais acessível para essa classe da população. O que você pensa dessas iniciativas? Olha, eu acho que essas iniciativas elas respondem a uma demanda real no seio da sociedade brasileira. Nós sabemos que todas essas obras de divulgação, digamos assim, ou de facilitação, ou de mediação didática, elas não substituem os clássicos que estão nos pilares da doutrina espírita, que são as obras da codificação espírita. Mas a gente não pode pressupor que, afastados que estamos do tempo de Kardec, entre nós e a época de Kardec já não se interponham diferentes camadas de significação e mudanças sociais que dificultam de forma muito acentuada a leitura de Kardec como porta de entrada na doutrina espírita. A época de Kardec, efetivamente, os livros de Kardec, como são livros fundadores de uma filosofia, na sua dimensão tríplice, religiosa, científica e filosófica, eram entendidas por aqueles círculos próximos de Kardec como a forma de se iniciar no espiritismo. Mas é bom lembrar que a gente está no contexto francês do século XIX, num círculo de pessoas muito bem educadas formalmente. Os primeiros espíritas, no geral, eram pessoas bastante escolarizadas, de modo que as discussões de Kardec, já naquela época, eram discussões de alto nível, em sintonia com as descobertas em várias ciências daquela época, da antropologia à química, astronomia. Então, pressupor que hoje, como o espiritismo no Brasil é um movimento bem mais popular, que atinge, não, como você bem lembrou, não a maioria da população brasileira, ou a grande massa das pessoas que são crentes, que acreditam no Brasil, mas é, sem dúvida, um movimento bem mais capilarizado do que o espiritismo no seu nascedouro.
é claro que a gente precisa de propor formas de mediação didática. Então, eu vejo nessas obras, como essa coleção que o ID editou e publicou aí nos últimos anos, né, o Espiritismo de uma forma mais simples, uma maneira de mediação, um convite, uma porta de entrada para aqueles que decidem aprender o Espiritismo. Enquanto porta de entrada, eu acho super legítimo. O que não dá é para a gente limitar o conhecimento espírita a essas formas de mediação didática do Espiritismo. Eu faço um paralelo com a própria ciência. Um artigo publicado por um cientista, por exemplo, no campo da linguística, não é eventualmente compreensível para a maioria das pessoas que usam suas línguas. Ele tem um jargão próprio, ele tem uma discussão teórica que os especialistas compreendem. Mas nada impede que um linguista, um cientista, alguém que pesquisa, produza uma obra de popularização das ideias da linguística para que a sociedade tenha um retorno das pesquisas e compreenda, porque o fenômeno, no caso linguístico, ele não é alheio ao fenômeno social. Todos nós falamos uma língua, todos nós estamos envolvidos no universo de linguagem. Eu diria a mesma coisa para o espiritismo. Todos nós estamos submetidos às relações do mundo espiritual com o mundo encarnado. As leis do espírito se pretendem ser leis universais. Agora, é preciso que haja tanto a literatura bem mais especializada, que dialoga bem mais aprofundadamente as pesquisas e os estudos espíritas, quanto aquela literatura de entrada, digamos assim, de divulgação do espiritismo para aqueles que estão nessa etapa do seu processo de aprendizado. Muito bom. Vamos pegar agora, Fábio, as principais atividades espíritas relacionadas ao ensino do espiritismo e que você pudesse comentar alguma coisinha sobre cada uma delas, no sentido não de uma crítica frontal, mas no sentido de auxiliar de forma que essas atividades possam serem mais ricas, né? Mais produtivas. Então, palestras públicas tradicionais, como você vê? Bom, seria, como você mesmo falou, seria muito fácil a gente simplesmente elencar aqui defeitos, né? Ou apresentar as falhas, ou as dificuldades, os equívocos que existem nas práticas de aprendizado, de ensino, de partilha da doutrina espírita dentro das instituições espíritas. Mas, antes de mais nada, eu acho que a gente realmente deve ter o nosso olhar mais generoso em direção àqueles trabalhadores, companheiros, que ao longo de décadas têm construído o movimento espírita tal qual o recebemos e do qual participamos. Então, é preciso realmente que a gente tenha uma perspectiva mais generosa nesse sentido. Até porque, como eu apontei antes, nós não temos um profissionalismo espírita. Nós não temos ninguém que colabora numa casa espírita pode se dizer um profissional espírita. Então, o que nós contamos é com um concurso de colaboradores, muitas vezes atuando fora das suas áreas de formação específica, para em prol, em benefício de uma ideia, de um ideal, de uma doutrina. Então, é claro que, na medida que somos espíritos imperfeitos, o resultado dessa obra também é imperfeita. Uma constatação dramática, uma das que mais me abalou na minha história enquanto espírita, foi a percepção de que o movimento espírita é de uma natureza, ao passo que a doutrina espírita é de outra. Muito embora hoje eu consiga compreender a razão de ser dessa diferença no sentido do que eu acabei de dizer. Mas indo ao ponto que você me pergunta, eu acho que o ensino do espiritismo para adultos nas palestras espíritas, tomando aí particularmente as palestras, mais para frente a gente pode falar de outras, dos grupos de estudo e de outras práticas, eu acho que as palestras espíritas, grosso modo,
elas atendem a uma necessidade básica, que é oferecer um recorte, muitas vezes introdutório, para aqueles que entram na casa espírita. Então, na maior parte dos centros espíritas, e eu já venho fazendo palestras há muitos anos, a minha percepção é que as palestras é a porta de entrada. Funciona como a vitrine, digamos assim, dos trabalhos espíritas realizados, pelo menos no Brasil. E essa porta de entrada, ela precisa ser a um tempo panorâmica e introdutória, mas não imprecisa. Não é possível que haja ali uma transigência conceitual. Quer dizer, uma palestra espírita bem feita, ela tem que ser introdutória a ponto de alguém que nunca tenha ouvido falar de espiritismo apreenda alguma coisa, mas ela não pode, ao mesmo tempo, ser exageradamente superficial a ponto de deturpar os conceitos espíritas. Muitas vezes, infelizmente, o que se nota, isso certamente não é a maioria e não é produto de uma ação intencional, o que se nota muitas vezes é uma ultra superficialização da doutrina espírita em algumas palestras públicas, nas quais muitas vezes se tem pouco de doutrina espírita e muito de um discurso genérico de autoajuda, digamos assim, com elementos inclusive pentecostais, vamos dizer dessa forma, com elementos, inclusive, de um certo evangelismo acrítico. O que eu estou querendo dizer é que não é o caso de a gente dizer que uma palestra não possa ser inteiramente evangélica. Ela pode ser. Mas, a partir do momento que Kardec escreveu uma obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos ali uma chave espírita de leitura do próprio Evangelho, o que nos permite oferecer minimamente uma leitura espírita do Evangelho. Então, eu acho que esse é um problema que precisaria ser avançado. Enfim, eu acho também que falta, como a palestra pública é a porta de entrada do centro espírita, é essa espécie de vitrine do centro espírita, eu sinto um pouco falta do concurso, do acolhimento, ou seja, do trabalho pré-palestra e pós-palestra. De modo que as pessoas que cheguem ao centro espíritas, muitas vezes chegam ao centro espírita não somente em busca do conhecimento espírita, mas muitas vezes eles respondem a uma necessidade, que é uma necessidade, digamos assim, da antropologia das religiões, que é a necessidade de se ver, de estar pertencendo a um grupo religioso. As outras religiões, você falou sobre o censo, eu acho que um dos fatores a ser meditado sobre essa aparente paralisia dos espíritas, há muitos outros, mas um dos fatores seria exatamente esse. Ao passo que as outras religiões desenvolveram formas de acolhimento e de sentimento de grupo, de coletividade, de afeto entre as pessoas que chegam, muito fortes e muito representativas, o que eu vejo muitas vezes a partir da minha experiência enquanto expositor espírita é que o momento prévio da palestra e pós-palestra é muito frio. Você entra no centro espírita e no salão espírita, com todo respeito às tradições. Você entra no salão espírita, onde se lê uma placa, o silêncio é uma prece. Ou seja, o silêncio é uma prece
efetivamente, é preciso que a gente se coloque numa atitude de silêncio para que a gente possa desenvolver uma espécie de transcendência, de interiorização, se colocar numa atitude meditativa propícia à percepção da espiritualidade e até mesmo ao aprendizado. Porém, a gente não pode tornar o silêncio como uma regra que impede aqueles diálogos fraternos que me parecem fundamentais para esse processo de acolhimento. Então, você me perguntou sobre a palestra, e eu estou falando mais sobre o antes da palestra e o depois da palestra. Por quê? Porque a gente entende a palestra dentro da função que ela tem. A função da palestra não é ensinar a totalidade da doutrina espírita. A função da palestra não é resolver os problemas das pessoas. A função da palestra é uma forma de compartilhamento de princípios espíritas, de uma leitura espírita, mas é também uma forma de acolhimento da comunidade espírita. Não raro, a maior parte dos frequentadores de uma casa espírita frequentam o quê? Palestras. E é curioso você falar sobre o caráter superficial das palestras, porque a gente vê pessoas que frequentam um centro espírita assistindo palestras há 20, 25, 30 anos, e quando eles vão fazer um curso, eles se surpreendem, porque eles descobrem uma série de coisas que eles não sabiam, ou seja, eles descobrem que eles não conheciam a doutrina espírita, porque a palestra pública, na verdade, não levava até eles as informações mais precisas, com mais substância, né? Em decorrência desse motivo, o movimento espírita, felizmente, há alguns anos, começou com os chamados cursos espíritas. E é curioso a gente observar, Fábio, porque Allan Kardec já fazia referência a eles. No projeto 1868, que Kardec publicou na Revista Espírita e depois foi para Obras Póstumas, Kardec falava num curso para desenvolvimento de médiuns. A gente vê pessoas criticando a palavra curso no Espiritismo e criticando a palavra desenvolvimento mediúnico. Allan Kardec usou as duas. No entanto, só a partir de 1970 surgiu o primeiro curso de Espiritismo, que foi um curso de mediunidade, lá em Curitiba, nos companheiros do Centro Espírita Luz Eterna, sob a direção do Alexandre Sá, que foi um psiquiatra desencarnado recentemente. E só a partir de 1980, a Federação Espírita Brasileira lançou o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que são hoje os dois cursos mais importantes que nós temos. O COEM, que é um curso de educação mediúnica, e o ESD, que é um curso de estudo sistematizado. Isso demorou quase um século para que os espíritos começassem com os cursos. Como você vê os cursos de espiritismo? Eu acompanho a sua percepção quando você fala que felizmente nós temos os cursos espíritas, porque eu acredito que os cursos espíritas, como eles são oferecidos e como eles são pensados, eles têm a sua importância na experiência de ser espírita, até tendo em vista aquelas dificuldades que eu aventei no início da nossa conversa, que é a necessidade de uma mediação entre nós e as obras básicas, entre nós e os textos clássicos do espiritismo, da doutrina espírita. Então, os cursos, eles são formas de mediação extremamente importantes. Eu teria aqui algumas observações a dizer sobre esses cursos, no sentido de algumas características que, a meu ver, poderiam ser aprimoradas, digamos assim. Em primeiro lugar, o que a minha experiência de curso espírita é aquela que eu conheço particularmente no Instituto de Difusão Espírita, no ID, em Juiz de Fora, onde oferecemos o curso de orientação mediúnica e o curso básico de espiritismo. Eu cheguei a fazer o COEM há 20 anos atrás. Eu cheguei a fazer o COEM. Mas então, a partir da experiência de quem fez o COEM há 20 anos atrás e de quem atualmente, eventualmente, oferece algumas aulas nesses cursos, a primeira observação crítica que eu teria a dizer
Se a gente pegar o Koen como ele é dado hoje, em 2020, e como ele foi dado para mim em 2000, mudou quase nada. Mudou muito pouca coisa. Tanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista conceitual. Mudou muito pouca coisa. Então, isso é um exemplo do que eu vou dizer agora. Me parece que esses cursos ainda replicam e insistem num formato pedagógico bastante ultrapassado, que é aquele formato de um expositor que possui um conhecimento e que transmite ou pretende transmitir esse conhecimento mediante uma exposição oral. Então, em geral, uma dificuldade que eu vejo é exatamente o fato de que as pessoas que participam desses cursos, em geral, têm uma atitude muito passiva diante do processo de aprendizado. Ou seja, há pouco espaço para o diálogo, há pouco espaço para a crítica. Alguns anos atrás, nós, no nosso instituto, nos mobilizamos e nos esforçamos para criar mais diálogo no âmbito desses cursos. Mas a cultura de aprendizado é cristalizada a tal ponto que quando você oferece uma aula, digamos assim, numa perspectiva mais exigente para aquele público, esse público não está também preparado para a resposta que ele precisa dar. Alguns anos atrás, eu tendo, até nas palestras públicas, a eventualmente dirigir perguntas para as pessoas. E a experiência que eu colho está entre um leve constrangimento, principalmente dos dirigentes da casa, diante de um silêncio sepulcral de uma audiência, a uma participação muito tímida de algumas pessoas. Então, eu acho que a cultura, digamos assim, que predomina é uma cultura muito tradicional no que diz respeito ao ensino e aprendizado. Ao passo que o aprendizado, ele sempre pressupõe, né, Ricardo, um diálogo. A gente aprende sempre melhor quando a gente conversa, quando a gente discute, quando a gente se debruça sobre o objeto de aprendizado. Eu, particularmente, como professor, eu quase não acredito no ensino. Eu acredito no aprender. E o professor, ele é uma espécie de mediador, de organizador. Eu não estou dizendo que o professor não precisa ter o conhecimento, não. Ao contrário, o professor ele precisa dominar profundamente o objeto que ele ensina. Mas o ensinar, ele é muito mais mediar, propor, avaliar, questionar, do que propriamente recitar um formulário de princípios teóricos. Então, esse modelo muito tradicional que coloca... Então, até a geografia dos salões espíritas também não favorece essa nova didática. Você tem aquele palquinho que às vezes é prático quando você está fazendo uma preleção, uma palestra, né, para você projetar a sua voz ou coisa parecida, mas no contexto de ensino, num curso, não favorece, em absoluto. Acho que seria isso. Então, do ponto de vista prático, para esses cursos, Ricardo, eu acho que... Porque, assim, eu falei lá no início, é sempre fácil a gente criticar, né? Difícil a gente estar ali fazendo, ou mudar, propor. Mas eu acho que uma medida interessante que poderíamos adotar seria, por exemplo, em vez de a gente ter uma coordenação num curso, que geralmente são 2 ou 3, que escala anualmente diferentes expositores que vão oferecer aquelas aulas, a experiência daquele expositor com aquele grupo é uma experiência sem qualquer vínculo afetivo prévio. Então, quando você vai dar uma aula no curso, quando eu particularmente vou dar aula no curso, eu sempre fico meio perdido, porque eu não conheço aquele grupo para quem eu estou dando aquela aula daquele curso.
Ao passo que eu acho que se em vez de a gente pensar nessa escala de aulas, a gente pensasse numa equipe de expositores, não precisaria ser 2 ou 3, poderia ser uma equipe um pouquinho maior, uns 6, sei lá, que estivesse sempre presente ali naquele grupo e que eles se encarregassem das aulas, seria mais fácil criar esse vínculo entre as pessoas, que é o vínculo afetivo, é o filtro afetivo que a gente chama, o filtro afetivo que é indispensável para o engajamento de grupo, para que haja esse diálogo e essa participação, por exemplo, talvez favorecesse. E um outro elemento seria pensar o ensino do espiritismo na perspectiva que a gente chama task-based, baseada em tarefas. Ou seja, eu não estou falando que não há espaço qualquer para exposição. Há espaço para exposição também, mas não somente ela. É possível que a gente proponha problemas, tarefas, que serão então executadas, realizadas naquele momento da aula. Tarefas de grupo, por exemplo, subgrupos. São elementos que hoje já são mais ou menos consensuais, não tem nenhuma inovação pedagógica nisso. São elementos mais ou menos consensuais na forma de ensinar e aprender, mas contemporânea, que eu acho que o movimento espírita poderia se beneficiar se a gente ousasse dar um passo nesse sentido. Muito bom você fazer essas colocações, porque isso é algo que a gente realmente acredita. Mas essa dificuldade que eu vejo da gente deixar a educação bancária, usando aqui o conceito do Paulo Freire, para uma educação libertadora, ela esbarra em 2 desafios. Primeiro, de quem acha que detém o conhecimento e quer ensinar, e daquele que, teoricamente, não detém e quer aprender. Nenhum dos dois quer abrir mão do processo tradicional. O que acha que detém o conhecimento quer dar aula. E muitos que querem ouvir a aula, eles não querem interagir, porque isso tira da zona de conforto, na medida que ele é um desafio cognitivo, de buscar conhecimento. Eu participei há uns anos atrás de uma experiência docente na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Medicina, e nós, quando chegamos lá com outros companheiros, as aulas eram para 120 alunos. Uma aula teórica para 120 alunos. E nós e outros companheiros, impossível. Eu disse, eu não vou dar aula para 120, isso não é aula, isso é conferência. O que nós fizemos? Dividimos a aula em 30 meninos e cada um de nós, 3 professores, ficou trabalhando com esses 30, numa proposta de educação libertadora. Fizeram um movimento para voltar ao que era, os próprios alunos. Colocavam faixas, queremos aulas, professor ganha para dar aula. Então, a dificuldade ela é nas 2 vias, né? Daquele que ensina e naquele que aprende. Agora, uma solução para isso, Fábio, você vai concordar, são os grupos de estudo. Porque aí nós sentamos em volta de uma mesa, não há professor. Lemos um texto de boa qualidade e juntos vamos comentar o texto. Você não acha que essa é uma saída interessante? Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida. E pegando o gancho do que você disse sobre essa resistência, né, cultural que a gente enfrenta na universidade. Eu, por exemplo, dou aula na Faculdade de Letras para turmas que não são grandes, são turmas reduzidas, porque eu atuo numa área bastante específica, que é o ensino de línguas clássicas, de latim, de grego, de filosofia antiga. Mas, mesmo nesses contextos, você tem aquela geografia tradicional da universidade, com as carteiras umas atrás das outras. Eu sempre falo no primeiro dia de aula assim, olha, eu não quero isso, eu quero um círculo, porque quando você coloca um círculo, as pessoas estão se olhando, então favorece muito mais o diálogo do que quando os alunos estão olhando para frente, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, né? Mas isso, eu sempre falo isso. Na primeira aula, faça um círculo. Na segunda aula, tá tudo direitinho, as carteiras uma atrás da outra, e todos os alunos sentados uns atrás dos outros. Aí eu falo, gente, eu quero círculo. Você tem que ficar insistindo. Círculo. Demora para mudar a cultura. Mas aí discutindo sobre essa questão do grupo, do estudo em grupo.
Para muitos de nós, para mim inclusive, como que nós aprendemos o espiritismo? Eu, particularmente, eu não nasci numa família espírita. Eu vim de uma experiência católica até a minha adolescência. Mais ou menos quando eu tinha 14, 15 anos, eu me tornei espírita. Quando eu me tornei espírita, o meu processo de aprendizado da doutrina espírita foi principalmente um processo via leitura. Eu me lembro claramente, Ricardo, que lá nos idos da segunda metade da década de 90, eu me debruçava, eu devorava obras espíritas. Praticamente eu li a codificação toda naqueles anos finais da adolescência, mais as obras de André Luiz, mais os romances de Emmanuel, mais uma série de outras obras espíritas, naquele momento. Quando você lê uma obra, o seu processo de aprendizado é muito mais ativo do que uma aula. Porque enquanto você lê um texto, você mobiliza, digamos assim, todo o seu cabedal cultural que você possui até aquele momento para a compreensão daquele texto. Então, a leitura é sempre um processo ativo, nunca é um processo passivo. A leitura é sempre um processo intelectual muito ativo. De modo que esse processo de leitura, ele deveria ser a base do aprendizado espírita. É claro que nós falamos agora há pouco sobre os cursos. Os cursos espíritas, eles têm o seu papel, como eu falei, como mediadores, mas eles também não substituem a leitura dos textos espíritas. Eu honestamente, não acredito ser possível compreender a doutrina espírita sem uma profunda experiência de leitura, sem uma busca pela leitura espírita. É impossível. Nossa doutrina é uma doutrina dos livros. Mesmo a sua dimensão mais popular, propriamente dita, digamos assim, a dimensão brasileira, fortemente inspirada no trabalho dos médiuns, né, do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que mobiliza muitas pessoas, tanto o Divaldo Franco quanto o Chico psicografaram muitas obras. Então a gente tem que há de convir que a nossa doutrina é uma doutrina dos livros, muito mais que da oralidade. Nesse sentido, os grupos de estudos eles têm um papel fundamental, porque a leitura solitária ela é instrutiva, ela é importante, mas ela nunca é igual à leitura em grupo. Quando lemos em grupo, nós podemos ampliar as nossas capacidades de compreensão por uma razão muito simples. Toda leitura que a gente faz, como eu falei, é uma espécie de diálogo entre o meu cabedal cultural disponível, tudo aquilo que eu fui acumulando ao longo da minha formação nessa encarnação e talvez até em outras encarnações, e aqueles conceitos espíritas. Por isso que a gente sempre tem pessoas que entendem mais facilmente um texto e pessoas que entendem menos facilmente um texto. Se a gente aborda essa questão, que é uma questão de processamento cognitivo da leitura, para uma perspectiva espírita, isso explica, por exemplo, porque algumas pessoas recém-ingressas na doutrina espírita, ao ler as obras espíritas, encontram uma facilidade notável de compreensão. Ao passo que outras pessoas, não importa quantas vezes você discuta, argumente, mostre, são pessoas que vão ter muita dificuldade em assimilar os princípios espíritas. Por quê? A leitura depende do nosso cabedal cultural. Depende da nossa experiência prévia. Agora, quando lemos um livro sozinhos, nós contamos com o nosso cabedal cultural individual, eventualmente como inspiração aqui dos espíritos guias. Mas quando estamos em grupo, nós nos ajudamos mutuamente, porque as minhas limitações são preenchidas pelas
virtudes do outro. E é nesse momento, Ricardo, que a gente vê um fenômeno muito interessante nos grupos espíritas. A gente lê uma obra que a gente já julgava conhecer no grupo espírita e a gente aprende novamente com essa obra. Então, as pessoas estão sempre relendo nos grupos de estudo, né? Então, eu acho que realmente esse trabalho de grupos de estudo é muito importante. Que bom. É uma pena, a gente tem que parar, não é? Porque se alongar demais, as pessoas ficam desanimadas, né, Fábio? A gente fica antipedagógico. O Fábio, para quem não sabe, está conversando com a gente lá da Bélgica, onde ele está fazendo pós-doutorado, e nós estamos te esperando que retorne para se integrar aí à nossa comunidade Espírita Info, que se propõe a ensinar, a divulgar, a aprender o Espiritismo, né? Em conjunto. O Fábio, eu esqueci de dizer, é um dos autores do livro Jesus segundo o Espiritismo, que é um livro que foi editado pela Primavera, a Sociedade Espírita Primavera, aqui de nossa cidade de Juiz de Fora. O Fábio, foi um prazer imenso, te agradecemos muito, tá? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade de refletir com você e desejo muita tranquilidade, muita paz, muita serenidade nesse momento em que atravessamos, né? E que os espíritos aí continuem iluminando o seu importante trabalho no movimento espírita. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.